Boa noite. Eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre um documento que hoje tive acesso e que partilhei tanto com vários amigos e companheiros ex-TJs, que é um documento jurídico do Tribunal de Justiça, Poder Judiciário de São Paulo, e este documento está datado de 30 de janeiro de 2020. E posso-vos garantir que este documento revela aquilo que todos nós já sabemos acerca da organização e aquilo que ela tem feito para esconder os casos de abuso sexual nas Testemunhas de Jeová. Este documento é interessante porque é um processo que foi aberto pela própria organização contra a juíza e a promotoria que pediram e fizeram um mandado de busca e apreensão no Betel e em Salões do Reino. Não sei se em casas particulares também, mas certamente no Betel e nos Salões do Reino, na área de São Paulo. E porquê é que fizeram este mandado de busca e apreensão? Exatamente porque houve denúncias de casos de abuso, houve vítimas que foram ao Ministério Público falar sobre a sua experiência, relatar esses casos de abuso e o processo que envolveu dentro da religião esses mesmos casos de abuso que foram abafados e as vítimas foram silenciadas. E agora vem a organização muito chateada, muito aborrecida com esta situação e obviamente incomodada porque a Promotoria de São Paulo enviou seus agentes judiciais para tirar documentos e outras coisas que acharam necessárias da própria filial para ser analisado e para ser, digamos assim, investigada estas alegações de encobrimento de abuso sexual. É interessante aqui o que diz o documento, começando aqui pela parte inicial, quando fala que quem está a abrir este processo, que este documento fala, é a Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, representada pelo advogado José António Cozzi, e aqueles que são acusados pela associação é a juíza de Direito do Setor de Atendimento de Crimes contra Infante, Idoso, Deficiente e Vítima de Tráfico Internacional de Pessoas e a terceira Promotoria de Justiça Criminal, ambas da comarca de São Paulo. Isto na página 2. Vamos só mostrar o documento. Este documento está a circular na internet, tem 8 páginas, portanto é um documento de 8 páginas, é um acórdão com o resultado exatamente que foi decidido acerca desta ação da Sociedade Torre de Vigia contra a juíza e contra a promotoria, alegando aquilo que nós vamos ver. E diz assim, em letras a negrito: mandado de segurança, busca e apreensão de objetos ligados aos crimes sexuais noticiados, apuração de envolvimento de membros da entidade religiosa investigada, pleito de suspensão do procedimento investigatório, não acolhimento, ilegalidade ou abuso de poder não detectados, segurança denegada. Vamos entender o que é que isto significa agora ao analisarmos brevemente estes documentos. Portanto, isto foi uma ação movida pela Sociedade Torre de Vigia e aqui houve várias coisas alegadas pela sociedade através do seu advogado José António Cozzi em favor da Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados contra exatamente a juíza e contra a promotoria. E o que é que algumas das coisas que são alegadas? Então, em primeiro lugar, é alegado que a Promotoria de Justiça, apontada como uma das autoridades coautoras, teria instaurado um procedimento investigatório criminal a fim de apurar supostos crimes de abusos sexuais cometidos por alguns membros da religião, cujas vítimas seriam testemunhas de Jeová,
Agora notem o que é que eles alegam. Delitos estes que já estariam prescritos em sua maioria por ocasião dos fatos. De modo que a investigação seria genérica, pois não especificaria exatamente o que se pretendia. Então, o primeiro ponto que eles alegam é que, notem, eles não negam os abusos, mas dizem que a maior parte destes delitos, destes abusos sexuais, já estariam prescritos. Então, usou isto como argumento para se abandonar e para cancelar esta investigação. Em segundo lugar, diz: sustentou que não existiria nos autos qualquer prova quanto ao cometimento de alguma ilegalidade ou omissão por parte da instituição impetrante, mas, ao contrário, as provas juntadas aos atos pelo Ministério Público indicariam que a impetrante se preocuparia em proteger os menores em seu meio, orientando seus dirigentes a respeito. Isto é o que eles alegam. Então, acham que não há qualquer prova de ilegalidade ou omissão por parte da Sociedade de Torre de Vigia. No terceiro, diz: afirmam que teriam sido juntadas notícias de fontes inidóneas, portanto, fontes não idóneas, não respeitáveis, ao procedimento. Notícias estas de outros países, extraídas da internet, não tendo sido oportunizada à defesa o conhecimento em relação à identidade das fontes. Observando-se ainda que documentos em língua estrangeira, traduzidos extraoficialmente por pessoa desconhecida, violariam o quanto disposto do artigo 236 do Código de Processo Penal. Então, alegam que no processo existirem notícias de outros países, portanto, notícias internacionais sobre casos de abuso e as formas de procedimento da Watchtower, da Sociedade de Torre de Vigia, no estrangeiro, em relação à forma como tratam os casos de abuso e as vítimas, que isso não deveria ser transposto ou não devia ser motivo de preocupação para a Sociedade de Torre de Vigia no Brasil. É como se o que acontece lá fora não tem nada a ver com o que acontece cá dentro, quando nós sabemos que as regras são exatamente as mesmas em todos os países. Depois, o quarto aspecto que diz aqui: assegurou também que a acusação teria tomado conhecimento das supostas vítimas por meio de fonte não oficial, qual seja mensagem eletrónica proveniente de um telefone celular, na qual constaria apenas nome e pronome de alguns ofendidos, sem menção à data dos fatos. Portanto, eles aqui alegam que as vítimas chegaram à promotoria, o primeiro contacto das vítimas à promotoria, por meio de um telefone celular ou mensagem eletrónica. Bem, obviamente, muitas vezes as denúncias são feitas, em primeiro lugar, por estas fontes hoje em dia. Porque as pessoas não se sentem à vontade, não se sentem capacitadas e com coragem de irem logo pessoalmente ter com promotores, com juízes, etc. Portanto, muitas vezes fazem denúncias, muitas vezes até por e-mail, por mensagem, mas isso em si não invalida que as denúncias não sejam justas, não sejam verdadeiras. Porque, posteriormente, conforme nós vamos ver, há entrevistas pessoais. Ou seja, a pessoa tem que ir pessoalmente denunciar e contar, relatar aquilo que foi dito. O quinto aspecto que o advogado da Sociedade de Torre de Vigia diz é: a busca e apreensão teria sido concedida pelo Ministério do Juízo à CUO, diante da falsa notícia de que os documentos atrelados a tais circunstâncias, atrelados ou envolvidos em casos de abuso, teriam sido destruídos por determinação advinda de membros da instituição religiosa, o que teria suposto respaldo de uma notícia veiculada na data de 10/9/2019. Ou seja, eles estão a dizer que esta notícia é falsa. A notícia de que a organização enviou informações aos seus membros, aos anciãos das congregações, de que os documentos em seu poder relativos a casos de abuso deveriam ser destruídos, diz que é falsa. Mas não é. Não é, porque esta informação de que os documentos devem ser destruídos, os documentos em posse pessoal dos anciãos devem ser destruídos sobre casos de abuso e especialmente sobre comissões judicativas onde estão notas apontadas que devem ser destruídos, não é falso. Isto
veio a público. É uma notícia verídica. Há documentos que provam isso mesmo. Outro aspecto. Argumentou que tal medida seria manifestamente abusiva, porquanto o seu fundamento residiria em notícia de mídia de internet proveniente da Austrália, sem qualquer apuração no Brasil. Ainda assim, agora notem esta frase. Ainda que assim não fosse, defendeu que os arquivos de uma entidade religiosa estariam protegidos pelo sigilo eclesiástico, tratando-se de grave infração à garantia constitucional da inviolabilidade da liberdade religiosa e proteção aos locais de culto e às suas liturgias previsto no artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal. Notem, primeiro, dizem que isto é uma notícia da Austrália, ou seja, não tem nada a ver com o Brasil, mas primeiro já tinham dito antes que é uma notícia falsa, agora já é uma notícia da Austrália, e depois voltam a dizer que mesmo que a notícia seja verdadeira, e nós sabemos que é verdadeira, o que é que dizem? Dizem que estes documentos, estes arquivos, estão protegidos sob sigilo eclesiástico. O que é o sigilo eclesiástico? O sigilo eclesiástico é, digamos assim, o poder que é dado às entidades religiosas que têm clero e que ouvem confissões dos seus membros, a poderem manter essas confissões em sigilo absoluto, independentemente do que as pessoas confessem. Ou seja, imaginemos um padre católico que ouve a confissão de um homem que diz que matou outro, ou que abusou sexualmente de alguém, ou que roubou, ou assaltou, pronto, cometeu um crime. Segundo o sigilo eclesiástico, que é, digamos assim, uma lei que existe que permite aos líderes ou clérigos religiosos manterem o sigilo, permite-lhes, então, não serem obrigados a denunciar isso às autoridades. Notem, a organização sempre disse o quê? Que na sua religião não existem clérigos, que não existem diferença entre clérigos e leigos. Todos são iguais. Todos são ministros religiosos. Mas aqui o que é que está a alegar? O que é que está a dizer? Que os documentos que os anciãos têm em seu poder estão debaixo do sigilo eclesiástico. Então, eles são ou não são clérigos? São ou não são líderes religiosos? À semelhança de outras religiões? São. A organização está a dizer isto aqui através do seu advogado. Portanto, quando lhes interessa, eles alegam sigilo e defendem o sigilo eclesiástico. Quando não lhes interessa, para parecerem diferentes das outras religiões, dizem que, afinal, não existe clérigos nesta religião. Aqui outro aspecto a seguir, podemos chamar o ponto 6, diz que, a despeito da ordem judicial de busca e apreensão ter abrangido apenas endereços localizados na capital, São Paulo, o referido mandado teria sido cumprido na sede, em Cesário Lanche, momento em que diversas atividades estariam sendo realizadas. No mesmo dia, nota, eles foram lá, durante aquilo que eles dizem, diversas atividades estarem sendo realizadas. Depois diz, no mesmo dia, outros agentes policiais teriam comparecido à sede da instituição religiosa em questão para cumprir o mesmo mandado de busca e apreensão, agora notem, tendo sido impedidos, haja vista a suposta ilegalidade da conduta. Agora notem, a torre de vigia, que afirma ser obediente a César, e que até mesmo diz que os cristãos devem ser obedientes a César, o que é que ela fez aqui? Eu vou ler novamente. No mesmo dia, outros agentes policiais teriam comparecido à sede da instituição religiosa em questão para cumprir o mesmo mandado de busca e apreensão, tendo sido impedidos, haja vista a suposta ilegalidade da conduta. Ou seja, eles iam com um mandado judicial, iam com um mandado de um juiz. Portanto,
Sabemos que o mandato de um juiz é lei, é para ser cumprido. Mas diz aqui que foram impedidos. Ou seja, a organização Torre de Vigia teve a distinta lata, teve o descaramento, teve a ousadia de impedir o cumprimento de uma ordem judicial. Então, afinal, é para obedecer a César ou não é para obedecer a César? Parece que não. É só quando interessa. Mas isto não evitou que tivesse havido apreensão. Porque houve apreensão. Houve apreensão e desta segunda vez houve uma tentativa, ou pelo menos tentativa de impedir que eles levassem mais coisas do Betel, da filial em Cesário Lange. Diz aqui, narrou que no dia 1/10/2019 teria postulado a revogação da decisão que teria determinado a busca e apreensão. Portanto, houve aqui uma tentativa de impedir esta decisão de busca e apreensão. Inclusive, no dia seguinte, a promotoria teria comparecido perante a juíza para esclarecer que a notícia que teria motivado a busca e apreensão indeferida se referia, à Austrália, bem como que o documento mencionado nem sequer indicaria abuso sexual de menores. Além disso, afirmou que o livro Pastoreio, produzido pelos Testemunhos de Jeová, capítulo 22, parágrafo 26, traria orientações específicas para anciãos de congregação atinentes às alegações de abuso sexual de menores, no sentido que os registros deviam ser mantidos no arquivo por tempo indeterminado. Portanto, aqui eles dão a entender que por a promotoria ter admitido que havia uma notícia realmente da Austrália sobre a destruição de documentos e que por o manual de anciãos dizer que os arquivos devem ser mantidos, que os registros devem ser mantidos no arquivo por tempo indeterminado, isto por si só é a garantia de que a base para aquela busca e apreensão era ilegal ou não estava bem fundamentada. Mas será que é bem assim? Não. Vamos continuar a ler. A instituição religiosa importante estaria sujeita não só a sofrer com novas buscas e apreensões, mas diversos templos religiosos da instituição, localizados na cidade de São Paulo, estariam sofrendo a mesma medida indevida, com arrombamentos, violação do escritório jurídico, relatando assim outros 5 documentos contábeis e fiscais teriam sido revirados e até mesmo celulares de fiéis teriam sido vistoriados. Argumentou que o direito à liberdade religiosa, à privacidade, à honra e outras garantias constitucionais estariam sendo vilipendiados neste procedimento, a pretexto de se investigarem crimes prescritos. Isto é o que diz, então, este acórdão. No fundo, está a fazer um relatório sobre tudo aquilo que foi alegado pela Sociedade de Torre de Vigia. Agora notem outra vez a questão do sigilo eclesiástico. Defendeu que, durante a investigação de crimes, nunca teria ocorrido resistência das testemunhas de Jeová em colaborar com as autoridades, razão pela qual a busca e apreensão serviria apenas para violar o sigilo eclesiástico, a expor dados sensíveis de pessoas alheias à investigação e violar garantias constitucionais de uma entidade religiosa e de seus fiéis. A busca e apreensão teria sido totalmente infrutífera. Será que foi? Pois é. Quando soubermos o resultado da investigação, vamos saber se ela foi infrutífera ou não. Entretanto, isto continua a falar sobre possíveis ilegalidades e diz aqui, a certa altura, mas andando um pouco mais para a frente, fala aqui de vários aspectos que vocês depois também podem ler, mas aqui o mais importante agora vem a seguir. Qual é a decisão? Qual é a decisão deste acórdão? Depreende-se, eu vou ler isto integral, depreende-se pelos autos que a Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados está sendo investigada por suposta infração ao artigo 217-A, caput, do Código Penal, pois em datas incertas e em diversos locais desta cidade e comarca da capital, 9 vítimas teriam entrado em contacto com o Ministério Público do Estado de São Paulo para narrarem os abusos sexuais experimentados à época
em que integraria os salões do Reino das Testemunhas de Jeová. Segundo consta, ao relatarem os membros da congregação sobre os abusos sofridos, os ofendidos teriam sido orientados a não denunciarem às autoridades. Notem, isto é um ponto importante. Segundo consta, ao relatarem a membros da congregação sobre os abusos sofridos, os ofendidos teriam sido orientados a não denunciarem às autoridades, já que os preceitos da organização exigiriam a confissão do agente infrator ou, no mínimo, 2 testemunhas presenciais da prática do crime. Que é aquilo que nós sabemos perfeitamente. Que a organização tem, ao longo dos anos, incentivado as pessoas a não denunciar para não manchar o nome de Jeová, para não manchar o nome da organização, e quando a pessoa insiste que haja resultados, que seja feita alguma coisa, o que é dito é que tem que ter 2 testemunhas. Frente às informações de que haveria determinação por parte de integrantes da entidade religiosa, ora paciente, no sentido de que fossem destruídos todos os documentos relacionados à apuração dos factos ocorridos. A promotora de justiça impetrante pleiteou a apreensão de bens localizados em alguns dos templos, a fim de coletar evidências referentes ao delito noticiado. Portanto, havia indícios de crime, havia indícios de encobrimento de documentos sensíveis sobre o assunto. O que é que a promotora decidiu? Vamos investigar, vamos recolher os documentos antes que sejam destruídos. Pois bem, diz assim o acórdão, pois bem, o impetrante em momento algum logrou demonstrar ter direito líquido e certo à pretendida suspensão do procedimento investigatório instaurado em desfavor da instituição religiosa. Ao contrário do alegado pelo impetrante, da Sociedade Torre de Vigia, a investigação em questão contém indícios bastante relevantes. Notem agora. A investigação em questão contém indícios bastante relevantes quanto à prática de crimes sexuais, a justificar, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Penal, a buscas e apreensões determinadas pelo Ministério Público e o juiz. Portanto, há indícios, há testemunhos, há documentos, portanto, há indícios fortes de que há a prática, conforme diz aqui, de crimes sexuais. Pois diz, entretanto, de mais a mais, a determinação judicial não foi proferida com amparo somente em artigos advindos da internet, como quer fazer querer a defesa, mas nos relatos de 9 vítimas, e agora notem, e de testemunhas de defesa, no sentido de que foi emanada a ordem para a destruição de documentos relativos à apuração interna de crimes sexuais. Portanto, ao contrário do que eles querem fazer crer, conforme o acórdão mostra, isto não se baseou apenas em notícias do estrangeiro, notícias da internet. Não, há testemunhas, há vítimas que foram e que se chegaram à frente e foram testemunhar. Há também testemunhas de defesa que contaram aquilo que sabiam sobre a forma como a organização esconde, oculta e ajuiza este tipo de casos. E especificamente quanto à proteção constitucional conferida às instituições religiosas, tal não resultou vilipendiada, delineando-se inclusive que, em conformidade com a decisão encartada, as diligências não deveriam se dar em horários de culto. Portanto, estas buscas e apreensões não foram em horários de culto. Claro que o Betel, quando está a trabalhar, está sempre a trabalhar, mas o Betel estar a trabalhar não é um horário de culto. É como se fosse uma empresa. Portanto, eles podem perfeitamente entrar por ali adentro e levar o que quiserem, porque não estão a perturbar culto religioso. Dito isto, tem-se bem fundamentada a determinação de busca e apreensão de bens atrelados ao delito sexual em tela. Em que pesa a alegação de que a investigação seria genérica, descurou-se a defesa de comprovar que a ausência de maior particularização tenha acarretado efetivo prejuízo. Porque há vítimas, não é? Há vítimas, há testemunhas, há documentos, há notícias internacionais do que está a acontecer lá fora. Portanto, há um padrão que a juíza e a promotoria viu e decidiram atuar antes que fosse tarde demais. Conforme autos de busca e apreensão lavrados, não há indícios de que tenha sido extrapolado o limite delineado pela decisão judicial quando do cumprimento, porquanto restritos os atos àquilo que se podia interessar ao caso concreto. Não houve abuso de poder.
Ademais, os executores estavam devidamente instruídos sobre a finalidade da diligência, com apoio na decisão que a determinou, incorporando a fundamentação e a especificação realizadas pelo juízo singular. Na hipótese em tela, além de não evidenciar prejuízo concreto, o ato em nada comprometeu a apuração da verdade substancial, ou verdade real, mesmo porque a apreensão dos bens somente servirá para melhor esclarecê-la. Ou seja, se não encontrarem nada, melhor para a organização, para a sociedade Torre Vigia. Mas eles encararam esta busca e apreensão necessária para tentar encontrar algo que pudesse ajudar a esclarecer este assunto do encobrimento de casos de abuso sexual, em que a organização sabe que existem abusadores, mas não os denuncia e, inclusivamente, pressiona as vítimas a ficarem caladas. E claro que os abusadores continuam a abusar, continuam a violar mais crianças. Tendo em vista que as buscas em questão detêm como motivação a colheita de elementos de convicção, bem como se considerando a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder, motivo não há para suspender o procedimento investigatório criminal e os efeitos da decisão judicial atinente à busca e apreensão criminal efetuada nos templos religiosos e na sede da instituição religiosa impetrante. Diante do exposto, denega-se a segurança. Ou seja, denega-se que esta busca e apreensão, que esta investigação seja cancelada, seja parada. Cláudio Marques, relator. Portanto, este é o documento, isto é uma bomba. É uma bomba, meus caros amigos. É uma bomba para a sociedade Torre Vigia, é uma bomba para a sociedade e é uma bomba também para todos aqueles que têm defendido a Torre de Vigia, dizendo que não há casos de abuso no Brasil. Não. Há em todo o mundo. O Brasil não existe. O Brasil é como se fosse outro planeta. Há na Austrália, há na América, em Portugal, há na França, há na Espanha, há na Holanda, há na Bélgica, há em todos os países e mais alguns. Só o Brasil é que não há casos de abuso em que a organização escondeu esses casos de abuso. É óbvio que há. Há, e não são poucos. Porque estas 9 vítimas que fala aqui o acórdão, que tiveram grande coragem de falar com a promotora, são muito poucas em comparação com os casos de abuso que têm ocorrido certamente. Extrapolando o número de pessoas que existem, por exemplo, na Austrália, testemunhas de Jeová, e os abusadores que foram descobertos lá, extrapolando o número para o número de testemunhas de Jeová que existem no Brasil, bem, as vítimas devem ser muitíssimas mais ao longo dos anos. Espero que, sinceramente, a verdade venha ao de cima, que esta investigação judicial tenha pernas para andar, sejam encontrados documentos. Apelo a que mais vítimas de abuso, especialmente vítimas de abuso de há pouco tempo, quanto mais perto do abuso está em termos temporal, mais o Ministério Público tem a capacidade de atuar, porque a maior parte dos abusos muitas vezes ocorreram há muitas dezenas de anos, há 20, 30 anos atrás, e esses casos já prescreveram. Portanto, o Ministério Público também não pode fazer muito com isso. Portanto, as vítimas de abuso que tenham a coragem de chegar à frente, anciãos ou ex-anciãos que tiverem conhecimento destes casos de abuso, se calhar até têm em sua posse documentos desses casos de abuso que na altura, enquanto eram anciãos, tiveram acesso, possam disponibilizá-los ao Ministério Público. Falem comigo, eu faço chegar esses documentos a quem de direito. Portanto, isto que está aqui, meus amigos, é uma bomba. É uma bomba para a organização. Espero que isto vá parar nos mídias, seja divulgado, seja falado, porque não é só a Igreja Católica que oculta casos de abuso sexual. Não é só a Igreja Católica que deve pagar indenizações a vítimas de abuso sexual. Não. Há mais religiões. E entre estas religiões estão as Testemunhas de Jeová, que é um dos principais grupos que durante décadas ocultou estes casos de abuso, baseando-se em regras arbitrárias
em regras feitas à medida deles, exatamente para esconder esses casos e não fazer com que as vítimas tivessem direito à justiça que elas merecem. Por isso, era esta a notícia que eu vos queria dar. Queria falar só um bocadinho sobre isto. É claro que isto é uma linguagem técnica, é uma linguagem jurídica. Eu não sou advogado. Portanto, o que eu tentei explicar aqui foi aquilo que eu entendi daquilo que eu li. Se mais alguém tiver a capacidade de explicar isto melhor, que o faça. Mas pronto, acho que este documento é claro na forma como mostra que a Sociedade Torre de Vigia foi investigada, ou está a ser investigada, exatamente por alegados crimes de abusos sexuais dentro da religião, e mesmo ela tentando recorrer ao sigilo eclesiástico, esse sigilo eclesiástico, ou essa suposta lei do sigilo eclesiástico, foi-lhe negada e a investigação continua. Os meus parabéns a todos os envolvidos neste processo, parabéns às vítimas pela coragem que tiveram, parabéns aos promotores que tiveram a capacidade e coragem de tomar medidas neste sentido de investigação, à juíza que teve a coragem de permitir e de dar o aval a esta investigação e a esta busca e apreensão. Por isso, há aqui muitos envolvidos, os meus parabéns. E mais não posso dizer, porque isto tentado em segredo de justiça, mas mais haveria para dizer, mas de momento não o posso fazer. Mas certamente que um dia destes poderemos falar um bocadinho melhor sobre os bastidores de toda esta investigação, porque há coisas para contar. Desejo-vos uma boa noite ou um bom dia aí no Brasil e tudo bom.